O som da chuva batendo no telhado não era só chuva. Era aviso. Era o mundo sussurrando que algo estava prestes a quebrar. Tudo começou numa noite comum. Ou, pelo menos, era pra ser. A cidade dormia. Menos ela. Helena. Ela andava pela casa com os pés descalços e o coração apertado. Não conseguia dormir. O relógio marcava 2h40 e 3 da manhã. A mesma hora em que tudo sempre acontecia. O telefone tocou. 3 toques e o silêncio. Ela correu até o aparelho. Nada. Nenhuma ligação registrada. A linha estava muda, mas ela tinha certeza de que ouviu. E então veio o choro. Fraco, frio, familiar. Veio do quarto vazio, trancado desde o acidente. Ela engoliu em seco. As mãos tremiam quando girou a maçaneta. A porta rangeu e lá estava ele, o berço. E dentro dele, um bebê, com olhos que ela conhecia, mas que não deviam mais existir. Helena deu um passo para trás. O sangue sumiu do rosto. O coração disparou. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Quem colocou você aqui? Sussurrou, quase sem fôlego. O bebê a olhava fixamente, sem piscar, sem respirar, como uma pintura viva, como se soubesse. Ela correu até a polícia, levou o bebê nos braços. O delegado hesitou, mas mandou fazer o teste. DNA. Precisavam de respostas. Dias depois, o resultado. Negativo. Totalmente incompatível. Essa criança não é minha! Ela gritou, enquanto rasgava o envelope com as mãos. Mas havia um detalhe. O sangue da criança batia com o de uma outra mulher, desaparecida há 17 anos. Maria Eduarda. O caso dela havia sido arquivado. Sequestrada aos 16, nunca mais foi vista. Mas agora, ali estava uma criança com o sangue dela. E, nas mãos do laboratório, um bilhete escrito à mão. Ela é sua agora. Cuide bem. Helena entrou em choque. Trancou as portas, cobriu os espelhos e começou a ouvir coisas. O choro, de novo, e às vezes risadas. Mas não era só isso. A criança não dormia. Nunca. E ela começava a esquecer coisas. Dias inteiros sumiam da memória. Fotos antigas desapareciam dos álbuns. E, pouco a pouco, o rosto do filho que perdeu ia sumindo da lembrança, como se estivesse sendo apagado. Certa noite, acordou no chão da cozinha. O fogão aceso. Um desenho em carvão na parede. O desenho de um corpo com olhos vazios e uma frase embaixo, rabiscada com o próprio dedo. A verdade mora nos ossos. Helena chorava, mas não conseguia parar. Ela não sabia mais se estava louca ou se alguém queria que ela acreditasse nisso. Voltou à delegacia. O delegado não estava mais lá. Demitido. Sem explicações. O novo responsável apenas a olhou longamente e disse: você devia esquecer esse caso. Eles esquecem por um motivo. Mas ela não esqueceu. Jamais. Descobriu que Maria Eduarda havia engravidado no cativeiro. Que a criança nasceu e desapareceu dias depois. E agora estava ali. Mas não crescia. Não comia. Não dormia. Não piscava. A vizinha tentou ajudar. Ficou com o bebê por uma noite. Pela manhã, foi encontrada em posição fetal, murmurando palavras desconexas. Ela tá dentro de mim. Ela me viu por dentro. Internaram-na. Helena agora estava sozinha. A criança começou a chamar por ela. Mamãe? Mas era uma voz grave. Baixa. Errada. Ela trancava as portas. Mas a criança sempre estava em todos os lugares. No quarto, na sala, no espelho, no som da TV desligada. Um dia, tentou fugir. Levou a criança para a floresta. Enterrou uma caixa com o exame de DNA, o bilhete e a fita da câmera de segurança do dia em que o bebê apareceu. Mas quando voltou para casa, ela já estava lá, sentada no sofá, sorrindo. E segurando a fita, Helena começou a escrever um diário. Anotava tudo, até os minutos que piscava.
Sabia que estava perdendo a cabeça, mas precisava se agarrar em alguma coisa. O diário virou seu mundo, a única coisa real. Até que, numa noite qualquer, ao reler a primeira página, não havia nada. Nem o nome dela, nem a criança, nem as datas. Apenas uma frase. Você não devia ter aberto a porta. Helena começou a ouvir vozes do lado de fora. Sussurros. Chamados. Cantigas antigas. Dorme, neném. Que a Cuca vem pegar. Mas quem era a Cuca agora? Quem tinha quem? A linha entre realidade e pesadelo se partiu. E Helena parou de dormir. Parou de comer. Parou de existir nas câmeras. O rosto dela sumiu das fotos, como se nunca tivesse vivido ali. Como se a casa sempre tivesse sido da criança. Como se ela fosse a intrusa. E então, na última gravação da babá eletrônica, antes do silêncio completo, um sussurro baixo, arrastado, sem pressa. Essa mulher não é minha mãe. Ela sumiu. Helena sumiu. Não foi embora. Não fugiu. Simplesmente parou de existir. A polícia foi chamada por uma denúncia anônima. A porta da casa estava entreaberta, como se alguém tivesse saído e esquecido de fechar. Dentro, o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ter som. Os móveis cobertos com lençóis brancos. A comida apodrecendo na mesa. O diário jogado no chão, com páginas arrancadas. E a criança, sentada no meio da sala, branca como papel, sem piscar, com um dedo apontado para o teto. Ela subiu, disse, sem mover os lábios. Um dos policiais subiu as escadas. O outro ficou, de olhos fixos nela. Mas quando piscou, a criança havia desaparecido. O parceiro gritou lá de cima. Encontrara algo. No sótão havia uma cadeira de balanço, sozinha, e dezenas de espelhos quebrados, virados para a parede. Em todos eles, um nome gravado com unhas. Maria Eduarda. No centro do sótão, uma caixa aberta. E dentro dela, um coração de brinquedo. Roxo. E pulsando. O policial caiu de joelhos. Começou a rir. E rir. E rir. Até que parou. O sangue escorria pelo nariz. E uma voz infantil sussurrou perto do ouvido dele. Você também tem mãe? A criança apareceu nos registros da câmera da delegacia naquela noite. Sozinha? Descalça. Parada na calçada por exatos 13 minutos. Sem se mexer. Até sumir da imagem como fumaça. Sem sombra. Sem reflexo no vidro. A gravação foi deletada no dia seguinte. Mas alguém já havia feito uma cópia. Um dos estagiários do setor técnico. Ele a publicou online num fórum obscuro. Poucas horas depois, foi encontrado em sua casa, com os olhos arrancados e um bilhete preso à boca. Curioso demais. A cidade começou a sussurrar. Histórias estranhas. Casas abandonadas com bonecas em pé na porta. Choros de bebê onde não havia ninguém. Gente que jurava ver a menina dentro dos espelhos do banheiro. E um nome passou a circular como uma lenda urbana. A Filha da Ausência. Ninguém sabia quem cunhou esse título, mas fazia sentido. Ela era o vazio com forma, o nada que andava, a falta transformada em carne. E então surgiu alguém. Um jornalista aposentado, obcecado com o caso de Maria Eduarda. Chamava-se Marcelo Dantas. Trabalhou na cobertura do desaparecimento dela em 2008. Disse que nunca superou. Tinha recortes de jornais guardados, fitas, fotos, mapas e uma teoria. Maria Eduarda nunca morreu, disse em uma gravação. Ela foi usada, criada como oferenda. E a criança? A criança nunca foi só uma criança. Ele publicou um dossiê com 48 páginas. Detalhava ligações entre o desaparecimento de meninas em 3 estados. Todas com o mesmo perfil, mesma idade, mesma carta deixada para trás. Ela é sua agora. Cuide bem. Mas o que assustava era o último anexo. Uma fotografia antiga,
de 1947, em preto e branco. Mostrava uma mulher em frente a uma escola rural e uma menina nos braços. A legenda escrita à mão dizia: Helena, minha filha, 3 anos. A mulher da foto era idêntica à Helena que conhecemos. E a menina era a mesma criança que apareceu no berço. Mesmo rosto, mesmo olhar, mesmo vazio. Marcelo desapareceu 3 dias depois de publicar o dossiê. Seu apartamento foi encontrado trancado por dentro. A janela lacrada com tijolos por fora. O telefone com chamadas perdidas de números inexistentes. E na parede, escrito com carvão, ela volta sempre. Meses se passaram. O caso foi apagado da mídia. O nome de Helena nunca mais foi citado. A delegacia local foi fechada por problemas estruturais. Os vizinhos se mudaram. A casa ficou vazia. Mas todas as noites, às 2h43, as luzes da sala se acendiam. E então, outro nome surgiu. Samuel. Um garotinho de 6 anos. Sumiu no caminho da escola. Quando a mãe foi à delegacia, deixou algo sobre a mesa. Uma foto de um desenho feito por ele. Mostrava uma mulher de cabelos longos, com braços de sombra e olhos vermelhos, segurando sua mão. No verso, escrito com lápis de cor: Ela disse que é minha nova mãe. O caso ganhou atenção nacional, mas a polícia não conseguiu pistas. Câmeras de segurança pararam de funcionar. Testemunhas deram relatos contraditórios. E a mãe do garoto foi internada dias depois, dizendo que via o filho dentro do espelho da sala. Um investigador particular se ofereceu para ajudar. Dizia que tinha experiência com casos fora do comum. Nome: Davi Rangel, ex-policial. Demissionário após um colapso nervoso em um caso de desaparecimento em Goiás. Davi mergulhou nos arquivos. Conseguiu acesso ao diário de Helena. Pistas, nomes, lugares. Ele seguiu cada um. E um nome voltou a surgir: Maria Eduarda. Davi encontrou algo que ninguém mais achou. Uma certidão de nascimento. Antiga, escrita à mão. Com um selo oficial, mas sem data. Nome da criança: Aurora. Nome da mãe: Maria Eduarda. Nome do pai: desconhecido. Davi sentiu algo se quebrar por dentro. Sabia que Aurora era o nome da criança, mas esse documento era de 1922. Isso era impossível. Ou não era? Ele viajou até a cidade natal de Maria Eduarda. Falou com os mais velhos, com padres, com loucos. Um deles, cego, disse a frase que Davi jamais esqueceu: Ela nasce, cresce, morre e volta. Sempre como filha, nunca como mãe. Davi voltou para casa naquela noite e encontrou algo em sua cama. O desenho de um corpo, feito com agulhas de costura. E no centro, um coração roxo, pulsando, como na caixa do sótão. Ele tentou sair. A porta trancada. As janelas lacradas com tijolos. A TV ligou sozinha. E no vídeo, uma mulher sentada com um bebê no colo. Helena, o rosto calmo, mas os olhos vazios. E ela falava: a verdade não mora mais nos ossos, mora naquilo que foi esquecido. O vídeo travou. E então, voltou. Só que agora era o rosto da criança na tela. E ela sorria. Naquela noite, Davi desapareceu. Mas seu gravador foi encontrado. A última gravação dizia: se você está ouvindo isso, já é tarde. Ela não quer uma mãe. Nunca quis. Ela quer memória. E então, silêncio. E depois, uma voz infantil: essa criança não é minha. Sussurra uma voz idêntica à de Helena. Mas em seguida, outra voz, mais funda, mais ancestral, completa: ponto, mas eu sou dela. Desde sempre.
A cidade agora se cala. As casas antigas são evitadas. Espelhos são cobertos por panos. Ninguém mais tem bonecas. Ninguém deixa bebês sozinhos. E ninguém atende o telefone depois das 2 da manhã. Porque todos sabem, a filha da ausência não escolhe. Ela aparece. Em qualquer casa, em qualquer berço, em qualquer memória fraca o bastante para ser moldada. E quando você a vê, quando realmente a vê, já não se lembra mais de quem é, ou de quem ela foi. Ou se um dia você teve um filho, ou foi só um sonho ou um aviso. Mas uma coisa é certa, quando ela te chama de mamãe, você nunca mais volta a ser você. No sul do país, uma casa colonial abandonada começou a atrair curiosos. Dizia-se que ali, no passado, funcionava um abrigo de órfãos. Mas os registros foram queimados no incêndio sem causa conhecida. Nenhum corpo foi encontrado. Somente brinquedos, todos intactos, todos limpos e todos voltados para a porta principal, como se esperassem alguém ou algo. A lenda local dizia que, se alguém atravessasse o portão depois da meia-noite, poderia ouvir risos de criança. Mas não eram risos felizes. Eram secos, rasgados, como ecos de uma alegria morta. Numa madrugada nublada, 2 adolescentes quebraram o cadeado e entraram com lanternas. Gravaram tudo. E o vídeo viralizou. Trechos desconexos. Câmera tremendo. Sussurros. Um deles dizendo: "Tem algo andando lá em cima." E então, a última frase audível: "Cara, ela tá deitada no berço." O vídeo corta. E os 2 nunca mais foram vistos. A polícia entrou dias depois. Encontrou apenas um detalhe perturbador. Num dos quartos, onde antes havia paredes vazias, agora havia um nome escrito centenas de vezes. Aurora. Na capital, a jornalista Mariana Vasconcelos se interessou pelo caso. Era cética, racional, especializada em crimes reais, não mitos. Começou a investigar os nomes que surgiam em fóruns, artigos ocultos, bilhetes e fitas. Helena, Maria Eduarda, Davi, Rangel, Aurora. Ela ligou os pontos, mapeou as datas e percebeu um padrão. Sempre a cada 17 anos, em cidades diferentes, surgia um desaparecimento. Uma criança não identificada. Um nome feminino que se repete. E o mais estranho, as mães envolvidas todas sumiam. Ou enlouqueciam. Ou eram esquecidas. Como se a existência delas tivesse sido substituída. Mariana visitou o abrigo abandonado. Levou câmeras, luz, gravador, tudo digital. Às 2h43, começou a ouvir o som. Era uma música infantil. Velha, arranhada, saindo de um rádio desligado. Ela tentou gravar, mas ao reproduzir o áudio, não havia som algum. Somente o barulho de respiração e um pequeno sussurro, em um tom quase suplicante. Eu também fui filha. Mariana voltou para casa, editou o material, escreveu um artigo, mas algo estava errado. As fotos da visita ao abrigo estavam diferentes. Em todas havia uma figura ao fundo, pequena, pálida, com o rosto borrado e olhos muito grandes. Como se não fossem dela, como se fossem de outra coisa que a vestia como pele. Ela aumentou o contraste, e por trás da figura, uma sombra com braços longos e um rosto ausente, como um vazio esculpido no ar. Naquela noite, Mariana começou a receber e-mails de remetentes inexistentes, todos com a mesma frase: "Você sabe demais." E um anexo, foto por foto, imagem por imagem, de si mesma, dormindo, na própria casa, tirada de dentro do quarto. Mas ela morava sozinha. Ela entregou tudo à polícia, mas eles não encontraram nada.
Nem vestígios de invasão, nem provas digitais. As imagens sumiram do computador. O artigo dela foi apagado da internet. E o jornal a demitiu. Na manhã seguinte, ao acordar, havia um presente na porta. Uma caixa branca, com um laço roxo. Dentro, uma fita VHS. E um papel escrito à mão. Mamãe, me reconhece agora? O nome Aurora começou a circular em rádios de cidade pequena. Cartas com letras infantis chegavam às redações. Sempre assinadas com Sua filha esquecida. Ninguém sabia quem as mandava, mas todas vinham com desenhos. Casas sem janelas. Famílias com o rosto apagado. E sempre uma única figura sorridente no centro. A criança. Começou a surgir uma teoria. Aurora não era só uma menina. Era uma entidade. Um ciclo. Uma força que não se alimentava de sangue, mas de lembrança. Cada vez que era esquecida por alguém, ela voltava. Com mais força. Com mais clareza. Mais viva. Mais presente. Ela não buscava vingança. Ela queria lugar. No interior, um padre reformava a capela antiga quando encontrou uma câmara lacrada sob o altar. Dentro, um livro, encadernado com pele. Sem título. Apenas uma frase na primeira página. Filha que volta. Memória que morre. As páginas seguintes continham orações, cânticos, evocações e nomes. Muitos nomes. Mulheres, meninas, datas, cidades. No final, uma profecia. Quando o seter nome for esquecido, a aurora será completa. E não haverá mais mães. Apenas ela. O padre queimou o livro. Ou tentou. As cinzas flutuaram e voltaram a se juntar no chão. A capa se refez e o livro reabriu sozinho. Na última página, agora havia um nome novo escrito. Mariana Vasconcelos. Na madrugada seguinte, Mariana teve um sonho. Estava num quarto de hospital, sozinha. Ouvia passos no corredor e uma voz familiar chamando: Mamãe. Ela se virou e ali estava Aurora, mas maior, com olhos que sangravam lágrimas negras e um ventre cheio, como se estivesse prestes a dar à luz. É sua vez agora, disse ela, sorrindo. Mariana acordou gritando, mas o grito ecoou 2 vezes, uma na garganta dela e outra do lado de fora da janela. Aos poucos, as pessoas começaram a relatar o mesmo fenômeno. Sonhos com uma criança. Visões de uma mulher com os olhos costurados. Cartas escritas com letras de infância. E a sensação de estarem sendo apagadas. Fotografias pessoais desaparecendo. Perfis online sendo deletados sem comando. Gente dizendo: eu não me lembro se tive um filho ou uma filha, mas sinto falta de alguém. E então vieram os desaparecimentos em massa. Todos em famílias onde uma criança foi dada para adoção, abandonada ou esquecida. A aurora estava crescendo, e cada memória perdida a tornava mais forte. Mariana recebeu uma última carta, sem remetente, com cheiro de alfazema velha, e uma única pergunta: você quer lembrar ou quer sobreviver? No fundo do envelope, uma foto de si mesma, mas muito mais velha, sentada numa cadeira de balanço, com uma criança no colo e uma sombra por trás. Observando, ela olhou a foto por horas e entendeu. Aquilo não era o futuro, era o passado. A Aurora não era alguém que aparecia. Ela era alguém que sempre esteve. Esquecida, apagada, negada. E agora, estava reclamando tudo que lhe foi tirado. Na gravação que Mariana deixou em seu celular, encontrada dias depois ao lado de uma babá eletrônica destruída, ouve-se a seguinte confissão: eu achei que estava contando uma história, investigando um crime, ligando os pontos, mas eu era o próximo ponto. Ela me escolheu antes mesmo de eu nascer. Ela estava no meu primeiro choro, no meu primeiro pesadelo. Ela era a falta no colo da minha mãe.
Ela foi a sombra no ultrassom. Voz treme. E agora, ela está dentro de mim. Eu me tornei o útero. A casa. A memória viva. Uma risada baixa. É ouvida. Quando você ouvir isso, já será tarde. Ela já vai ter te visto. E você já vai ter esquecido alguém. E isso é tudo o que ela precisa. A gravação termina com um sussurro duplo. Uma voz infantil e uma voz idêntica, porém 1000 vezes mais velha. Essa criança não é minha, mas ela mora em mim. A cidade onde Mariana morava foi tomada por um silêncio pesado. Jornais pararam de circular. As rádios transmitiam apenas estática. E a internet era uma miragem. Todos os sites davam erro. As telas ficavam brancas, sem som, sem vida. Mas, às 2h43, em qualquer aparelho ligado, algo surgia. Mesmo que estivesse desligado, uma transmissão, um vídeo antigo, arranhado, tremido, mostrando uma criança sentada num quarto mal iluminado. A câmera aproximava devagar e ela dizia, olhando diretamente para quem assistia, você esqueceu de mim. Depois disso, os aparelhos queimavam. Todos, sem exceção. Na cidade vizinha, um orfanato foi fechado por ordem judicial. As crianças simplesmente pararam de falar. Ficavam paradas, olhando para o chão ou murmurando frases repetidas. A boneca falou comigo. Ela quer voltar para casa. Mamãe, você não lembra de mim? Educadores relataram ver brinquedos se moverem sozinhos, berços balançando sem vento. E às vezes, uma mulher parada do lado de fora da janela, com uma criança no colo. Mas, quando saíam para olhar, nunca havia ninguém. Só pegadas, de pés descalços, e pequenos demais para pertencerem a adultos. Na capital, um padre decidiu investigar o caso por conta própria. Padre Miguel, conhecido por lidar com fenômenos inexplicáveis. Homem de fé sólida, mas olhos cansados. Ele passou dias estudando os relatos, desenhos das crianças, os nomes riscados, os bilhetes encontrados. Descobriu um padrão que ninguém havia notado. Todos os nomes das mães sumidas continham as letras que, reorganizadas, formavam uma palavra comum. Aurora. Como se a entidade estivesse usando fragmentos delas para se recompor. Parte por parte, nome por nome, memória por memória. Ele anotou tudo, fez preces e decidiu realizar um ritual. Mas naquela noite, não conseguiu terminar. Durante a leitura do Salmo 88, ouviu um riso, agudo, debaixo do altar. Ele se ajoelhou, abriu a portinhola de madeira e viu 2 olhos, mas não de um animal. Eram humanos, brilhando. Com um sorriso calmo, a Aurora sussurrou, eu também rezo, padre, todos os dias, para que ninguém me esqueça. A luz da capela estourou. As velas apagaram sozinhas. E segundos depois, a voz do padre cessou para sempre. Na manhã seguinte, encontraram apenas sua batina dobrada com cuidado e ao lado dela um bilhete infantil. Ele não acreditou. Agora ele é parte de mim. Enquanto isso, nos porões de uma biblioteca antiga, um grupo de pesquisadores estudava casos parecidos pelo mundo e descobriram que a Aurora aparecia em registros antigos em culturas diferentes, sempre com nomes diferentes, mas com padrões iguais. Crianças esquecidas, mães enlouquecidas, apagamento de identidade, desaparecimentos ligados à memória. No Antigo Egito, ela era chamada de aquele que chora no escuro. Na Escandinávia, filha do vento sem nome. Na Amazônia, tribos isoladas a chamavam de Yuxarenha, a que nasce do esquecimento. Uma figura ancestral, que não morria, apenas esperava, como uma semente no concreto, que germina toda vez que o coração de uma mãe decide esquecer. Um dos pesquisadores, Dr. Ícaro Lemes, encontrou um documento em um manuscrito do século XVII. Dizia o seguinte,
Ela nasceu do primeiro abandono, quando a primeira mãe esqueceu o nome do filho. Desde então, carrega todos os nomes não ditos, todos os carinhos não dados, e os devolve em forma de fome. O manuscrito terminava com uma oração invertida, escrita de trás para frente, e abaixo dela, uma data marcada com sangue. Próximo ciclo, 2025. Dr. Ícaro tentou avisar, mas antes que pudesse enviar seus documentos, desapareceu. Seus pertences foram encontrados empilhados, dobrados com precisão. E ao lado deles, apenas um quadro negro com giz branco. Ela já nasceu. De volta à cidade de origem, a casa de Helena, agora vendida e reformada, passou a apresentar anomalias. A nova moradora, Clara, uma mulher recém-divorciada, tentou recomeçar ali com sua filha de 5 anos. Isadora. Clara não sabia de nada. Achava que os boatos eram histórias antigas. Coisa de internet. Coisa de gente impressionável. Mas desde o primeiro dia, Isadora passou a conversar com alguém. Mamãe, ela mora aqui também. Quem, filha? A menina do quarto. Que menina? A que dorme com a gente. Clara começou a ficar assustada, mas ainda tentava racionalizar. Até que os desenhos começaram. Isadora desenhava a mesma figura todos os dias. Uma menina pálida, olhos escuros, sempre sorrindo, com o mesmo vestido roxo, e ao lado dela, outra figura, maior, com um rosto vazio. Clara pediu ajuda. Levou a filha ao psicólogo, mas o profissional se recusou a continuar após a segunda sessão. Disse que a criança havia mencionado detalhes que ele nunca revelara a ninguém. Segredos da infância dele, coisas que nem os pais sabiam. Ela olhou para mim e disse: "Você também foi esquecido, né?" Naquela noite, Clara acordou no chão da cozinha, a televisão ligada. A fita cassete de Mariana Vasconcelos girava sozinha, mas ela nunca teve aquele vídeo. No canto da tela, a imagem da filha, Isadora, sentada no berço, e uma voz ao fundo dizendo: "Ela vai ser perfeita." Ela ainda lembra. Clara tentou fugir, mas a porta não abria. A janela mostrava um mundo congelado, como se o tempo lá fora tivesse parado. Ela correu para o quarto da filha, e lá encontrou apenas uma boneca, idêntica à Isadora. Mesma roupa, mesmo sorriso, e um bilhete preso no vestido. Ela foi boa. Agora é minha. No bairro seguinte, uma senhora chamada Dona Ivone começou a receber cartas. Sem remetente, sem endereço, mas escritas pela caligrafia de seu filho, que havia morrido aos 10 anos. "Mãe, ainda sente minha falta? Mãe, lembra do meu cheiro? Mãe, posso voltar agora?" A última carta dizia: "Ela me achou, me costurou, e agora ela me veste. Quer que eu brinque de filho de novo. Mas, mãe, eu não sou mais eu." Dona Ivone morreu dormindo aquela noite, mas em sua mão segurava uma fotografia de um grupo de crianças. E no centro, Aurora, sorrindo, mas todos os rostos ao redor dela estavam raspados. A cidade perdeu a cor. Fotografias impressas não revelavam rostos. Espelhos refletiam quartos vazios. As vozes das mães começaram a falhar. Algumas não lembravam os nomes dos filhos. Outras sequer lembravam que tinham filhos. As escolas começaram a esvaziar. Pais buscavam filhos que não existiam mais nos registros. Filhos voltavam para casa dizendo: "Quem é você?" E lentamente, Aurora se tornou tudo. Toda ausência, toda dor, todo nome esquecido. Ela não precisava mais nascer. Ela era o mundo. E então, a data chegou. 2h40 e 3 da madrugada. 29 de junho. Lianqianling Naquela noite, todas as televisões, em todas as casas, mesmo sem energia, ligaram e mostraram uma imagem fixa. Uma casa antiga, com um berço no centro, e dentro dele, uma criança. A câmera se aproximava devagar. E ao chegar perto, ela se virava. Aurora,
mas não sorria. Ela chorava. Lágrimas pretas, infinitas, caindo no chão sem som. E então, ela disse: "Se vocês não me lembram, então todos vão esquecer tudo." A tela apagou. E em milhares de lares, nomes começaram a sumir. De fotos, de registros, de lápides, de vozes. Pessoas começaram a olhar para seus filhos e não os reconhecerem. Crianças começaram a olhar para os pais e perguntarem: "Quem é você?" E, em algum lugar, entre os véus do real e do impossível, Aurora andava. Pela primeira vez, sozinha, mas não mais esquecida. Ela agora era parte de tudo. Do toque que você esquece. Do nome que você não lembra. Do rosto que se apaga nos sonhos. E toda vez que alguém disser: "Essa criança não é minha", ela vai ouvir, vai sorrir e responder, em algum canto do mundo: "Mas eu sou sua." O mundo não terminou, mas mudou. Não com fogo, nem com explosões, nem com guerras. Mudou com o esquecimento. Um a um, os nomes desapareceram. Fotos em álbuns começaram a borrar. Certidões se tornaram em branco. As vozes das mães vacilaram. Tropeçavam ao tentar lembrar. Os filhos olhavam e perguntavam: "Por que você me olha assim?" Como se não soubesse quem eu sou. E algumas mães não sabiam mesmo. A ausência se tornou a nova língua. E a Aurora, a nova memória. No centro da cidade antiga, onde tudo começou, as pessoas ainda evitam passar. Há uma casa ali. Ou o que restou dela. Muros carcomidos, janelas vazias. Mas do lado de dentro, há sempre luz. Luz roxa, fria, como de uma lanterna velha. Dizem que, se você encostar o ouvido no portão às 2h43, pode ouvir uma canção, suave, triste, cantada por uma voz de criança. Mas ninguém canta junto, porque quem cantar não volta. Uma menina foi desafiada por amigos. Se chama Lúcia, ou chamava. Ela entrou com o celular gravando, e o vídeo está no ar até hoje. 3 minutos de imagens tremidas. Vultos, espelhos, berços, e então a menina fala: "Tem alguém no espelho. Tem mais de mim aqui." A câmera gira, a imagem trava, e a última coisa que se ouve é: "Eu não quero esquecer quem era mesmo minha mãe." Pessoas começaram a surgir dizendo que se lembravam de crianças que nunca existiram. Eu lembro dela correndo no quintal, mas não sei o nome. Eu sinto falta de um abraço que não vivi. Às vezes, vejo um brinquedo no canto da casa e choro, mas não sei porquê. A Aurora não precisava mais ser vista. Ela era sentida, como um frio vindo de dentro, como uma ausência viva, como uma saudade sem rosto. Em uma cidade do interior, uma criança foi deixada na porta de uma igreja, enrolada em cobertores, com um bilhete preso ao peito, escrito com caligrafia de criança, mas com palavras que nenhuma criança usaria. "Nasci de novo, mas nunca fui embora. Agora vocês vão aprender a lembrar." O padre se recusou a abrigá-la, mas ela não chorou, não falou, só olhou e sorriu. Naquela noite, todas as imagens de santos viraram os rostos, e os espelhos da sacristia se trincaram. Na manhã seguinte, a criança não estava mais lá, e o padre não se lembrava do próprio nome. A câmera de segurança gravou uma única frase dita por ele ao amanhecer: "A filha da ausência dormiu aqui." Jornais, quando ainda circulavam, tentaram encontrar padrões, mas não havia lógica. A Aurora não escolhia pela culpa, nem pelo pecado, nem por crimes. Ela escolhia pelo vazio, pelo silêncio entre uma lembrança e outra, pelo nome que você esqueceu dizer antes de dormir, pelo brinquedo que ficou no fundo da gaveta, pelo desenho que apagou do quadro, pela voz que não reconheceu no telefone. Ela estava ali, na interseção entre tudo o que foi deixado para trás. Grupos religiosos disseram que ela era um castigo. Mas castigo para quê? Não houve julgamento.
Não houve sentença, apenas esquecimento. E Aurora era o que cresceu disso. Os céticos diziam: histeria coletiva, delírio moral. Mas os que sonharam com ela não voltaram a dormir em paz. Todos sonhavam a mesma cena: um campo aberto, céu lilás e uma única árvore. Abaixo dela, uma criança sentada, costurando bonecas, fotos, nomes. E cada ponto da agulha era um grito abafado. No final do sonho, ela olhava para quem sonhava e dizia: você me esqueceu. Agora sou tudo o que você tem. Num hospital psiquiátrico isolado, uma mulher chamada Teresa começou a desenhar. Todos os dias, sempre a mesma menina, sempre o mesmo sorriso. Disseram que era esquizofrenia. Mas um psiquiatra mais novo notou algo. Teresa estava desenhando o rosto da filha, mas Teresa nunca teve filhos. Ou teve? Porque num dos prontuários antigos foi encontrado um registro, um ultrassom, ano 1993. Nome da gestante: Teresa Rocha, feto feminino. Mas no ano seguinte não havia certidão de nascimento, nem registro hospitalar. Teresa perdeu a memória. Ou alguém a tomou? A última frase que escreveu antes de ser internada em ala restrita: ela ainda chora dentro de mim. Anos se passaram. A história sumiu da mídia. Virou lenda urbana. Conto macabro de internet. Roteiro de vídeo no YouTube. Ninguém mais falou dela em voz alta. Mas, de tempos em tempos, um bilhete surgia. Ou uma boneca esquecida aparecia na porta de alguém. E com elas, um nome. Sempre o mesmo: Aurora. Agora, você está aqui, ouvindo isso. Talvez ache que é só uma história. Um conto inventado. Mas me diga, você já teve a sensação de ter esquecido alguém? De amar alguém que não sabe quem é? De ouvir um choro que não reconhece? De ver um brinquedo no canto do quarto e não saber por que ele está ali? Você se lembra do nome da primeira criança que te abraçou? Ou daquela voz que chamava por você na infância? Você tem certeza de que sabe quem são todos da sua família? Porque, às vezes, não é que você esqueceu. É que ela tomou esse lugar. Silenciosa, delicada, paciente. A Aurora não precisa gritar, não precisa bater. Ela entra quando você dorme, quando você não responde, quando você desvia o olhar. E então ela se senta nos seus sonhos, nos seus retratos, nas lembranças que você apagou. E espera você dizer: essa criança não é minha. E como sempre, ela vai sorrir e vai responder: mas você é minha. Sempre foi.